da Ilha das Rosas conta a história de George Rosa, um homem que decidiu criar a própria ilha e causou muita confusão internacionalmente. Bem, poucas pessoas podem se gabar que criaram o próprio território. Por isso, no vídeo de hoje, vamos de crítica desse filme. Inclusive, agora proclamo independente o meu território. Laila Leite. Ficou pior do que eu imaginei. Na minha cabeça ia ficar melhor, juro. O filme A Incrível História da Ilha das Rosas é um filme italiano que conta com quase 2 horas de duração e é inspirado em eventos reais, pois nessa comédia dramática a gente tem a história do George Rosa, que é um engenheiro que decide que não é suficiente todos os países disponíveis no mundo. Ele decide criar o seu próprio território e com isso ele funda a Ilha das Rosas. Assim como no filme, em 1968, o George Rosa funda uma ilha de aço com 400 metros quadrados próximo ao litoral de Rimini, no litoral italiano. A construção dessa ilha demandou muito dinheiro, mas também demandou muito conhecimento técnico. Isso porque ela devia estar situada em uma localização perfeita, com pelo menos 12 quilômetros de distância em relação ao litoral italiano, né, a região de Rimini, e para que assim fosse considerada algo apartado do território italiano e, consequentemente, estivesse situado dentro das águas internacionais, o que possibilitaria a sua autodeterminação como um território independente. O filme tem como grande plot a existência dessa ilha de aço no meio do oceano. Isso porque a gente descobre um pouquinho mais sobre a vida pessoal do George Rosa, mas não é nada interessante comparado à grande tour que exigiu, né, para manter aquela ilha de pé. Ou melhor, não era bem flutuante. Ela estava fixada no meio do oceano. Cara, que loucura. Deve ter sido muito caro construir aquilo. Muito, muito caro mesmo. Enfim, onde eu parei? Bem, nesse filme a gente vê a luta do George Rosa para o reconhecimento da sua ilha como um território independente. Isso porque ele contava com 3 elementos importantes para o reconhecimento de um território independente, que era o seu povo, afinal existia uma certa população mínima, mas existia dentro da Ilha das Rosas. Também contava com um idioma local, uma língua própria e também contava com um território fixo. Mas por que uma ilha de apenas 400 metros quadrados conseguiu incomodar tanta gente, principalmente o governo italiano? Isso porque a gente tem que lembrar que o filme está situado em 1968. Logo, estamos falando de período de Guerra Fria. Ainda existia a União Soviética e existia um temor da Itália que a União Soviética utilizasse essa ilha como um mecanismo de enviar submarinos nucleares, enfim, que ameaçassem a segurança nacional da Itália. Isso não fica nada óbvio no filme, por isso que eu tô comentando pra vocês. É mais um fun fact que eu trago aqui pra vocês sobre a real história desse filme. Bem, resumidamente, essa é a história que inspirou este filme, A Ilha das Rosas, falando explicitamente sobre a produção, sobre esse filme. Bem, a gente tem a criação da ilha, né, vista a partir do ponto de vista de seu idealizador, George Rosa. Consequentemente, a gente tem muitas cenas que são retratadas no meio do oceano, e eu particularmente gostei porque eu achei uma animação bacana. Eu realmente acreditei na experiência que aquela ilha era uma ilha real, situada no meio do oceano. Então, tem uma fotografia muito bonita esse oceano, esse filme. Além disso, também tem uma trilha sonora muito interessante, é composta majoritariamente por canções italianas. Eu tenho quase certeza que todas as canções são italianas. Acho que sim. E um outro ponto a se destacar sobre esse filme é que, por se passar na década de 60, ele tem uma riqueza de informações muito interessante em tela. Então é muito legal ver os automóveis de época, os figurinos de época, enfim. Tem uma cenografia bem interessante esse filme. Bem, além disso, esse filme tem um humor bem interessante. Embora eu defina esse filme como uma dramédia, eu acho que ele tem um humor bem mais destacado em relação ao drama presente na história. E neste filme, o humor, ele é um humor mais limpo, enfim, é um humor diferente. E como eu posso definir um humor diferente? Enfim, é um humor interessante. Eu gostei.
Bem, esse filme eu acho que é um filme bom, interessante, porém, até que ponto eu estou enviesada nessa crítica, porque eu gostei bastante da questão da disputa internacional que foi aberta, né, porque não existia um precedente na jurisprudência internacional no que diz respeito à independência de um território de aço de 400 metros em águas internacionais. Então é bem curioso, é bem legal ver essa parte da história do filme em que a gente vê como que foi a disputa internacional, enfim, como que foi a jornada do George Rosa até as Nações Unidas, até enfim, a todos os órgãos e entidades internacionais que ele recorreu. Ao mesmo tempo, é muito interessante ver o incômodo que foi no governo italiano, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse filme peca um pouquinho porque ele não desenvolve muito bem os personagens. Enfim, eu não vi personagens com desenvolvimento ao longo do filme, então eles não saem de um ponto de partida, têm uma história, enfim, chegam a um objetivo final. São personagens que, no geral, não são bem trabalhados. Isso acabou empobrecendo um pouco a história, mas, ao mesmo tempo, eu gostei bastante da jornada internacional que foi aberta por causa dessa ilha. Então, enfim, tem seus prós esse filme, mas também tem seus contras. Além do mais, algo que me incomodou nesse filme foi a questão que, mais uma vez, voltando ao ponto dos personagens, o protagonista em si, o George Rosa, enfim, a gente não entende muito bem quais são as motivações dele para a construção da Ilha das Rosas, porque o filme tenta explorar algumas narrativas para justificar a construção dessa gigantesca ilha de 400 metros quadrados, mas eu particularmente não engoli essa justificativa, achei meio too much. Mas, enfim, eu acho que o personagem protagonista em si, o George Rosa, é um personagem mal explorado e, no geral, eu duvido muito dos ideais dele, então não é um personagem que me convenceu nesse aspecto. Muito embora eu acho que seja um personagem engraçado, assim como todo o conjunto da obra. É um filme que vale a pena ser assistido? Bem, o meu ponto de vista é o seguinte, é um filme de quase 2 horas de duração, então ele acaba sendo um pouco maçante e desgastante por ter 2 horas de duração. E especialmente porque não tem os personagens tão bem desenvolvidos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu, Lai Durso, gostei desse filme, porque achei que foi um deleite aqui para quem gosta de relações internacionais, enfim. O direito internacional é muito explorado nesse filme, então é muito legal nesse sentido, mas tenho meus poréns com o filme. No geral, essa é a minha opinião sobre esse filme. Não esquece de deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e comenta aqui embaixo também qual é a sua opinião sobre esse filme, se você pretende assistir, se você gosta de filmes do gênero, enfim. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Beijinhos e tchau, tchau!